Sim, microfone liberado. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem está aqui, ó. Adriana, Bruno, Dani, Estela, Jennifer, Kihind, Leandra, Lucas, Rafael, Rodrigo, Rosângela, Saulo, Stephanie, tem muita gente. Peraí, não sei se eu vou conseguir ver todo mundo. Yasmin, sejam bem-vindos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, finalizar a semana dividindo um momento com outros professores. A gente vai só aguardar um minutinho para que todo mundo possa chegar e pegar o início da fala. Então, enquanto isso, se vocês puderem me contar aí se são todos professores de inglês ou de outras línguas e de onde que vocês são, para eu conhecer um pouquinho melhor. Sejam bem-vindos. Deixa eu acompanhar aqui pelo chat. De onde vocês são? Eu sou de Minas, eu sou de Viçosa, não sei se todo mundo conhece, é uma cidade no interior de Minas, bem interior mesmo. Trabalhei na cultura inglesa, Rio. Ah, é legal, Lucas, prazer. Bruno aqui também, São José dos Campos. Então, eu falo que a minha cidade ela só é conhecida assim por algumas pessoas por conta do doce de leite Viçosa. Não sei se todo mundo já experimentou o doce de leite Viçosa e temos a Universidade Federal de Viçosa. Então, sou daqui de Minas. Conheço o Tasty. Maravilhoso, né? Deixa eu ver. Campos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. A Adriana tá mais pertinho aqui, né, Adriana? Uns 350 quilômetros, mais ou menos. Agora vai ficar pensando no doce de leite. Mariana, seja bem-vinda também. Boa tarde. Eu vou começando aqui então, pessoal, por conta do nosso tempo. Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Fiquem bastante à vontade. Eu vou estar de olho aqui para que eu possa responder todas as perguntas. Estou realmente muito feliz com essa oportunidade de vir aqui falar com outros professores, principalmente depois da pandemia, que eu migrei totalmente para o trabalho remoto, digital. Hoje, os meus cursos são totalmente digitais, então eu acabo perdendo um pouquinho essa interação que faz tanta falta para a gente, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês. E aí, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os cursos preparatórios para exames de proficiência. E eu vou trazer um pouquinho dos desafios e das possibilidades do contexto brasileiro. Quando eu estava pensando em uma fala para trazer para vocês, eu falei: olha, eu não posso falar de outra coisa que não seja curso preparatório, porque eu respiro curso preparatório desde 2016, 2017. Acredito que a maioria de vocês aqui não me conhece. Eu quero falar rapidamente, assim, só para contextualizar vocês mesmo, de onde eu venho trazendo essa experiência com curso preparatório e etc. Então, eu fiz a minha graduação em letras, o meu mestrado em linguística aplicada aqui na UFV mesmo. E o meu primeiro contato com as provas de proficiência foi na época do Idiomas Sem Fronteiras. Então, quando as provas eram aplicadas pelas universidades, nós tínhamos os centros de línguas estrangeiras das universidades, do Idioma Sem Fronteiras, e aí eu prestei um concurso para professora do Idioma Sem Fronteiras. E logo de cara, um dos requisitos era ter a comprovação de proficiência nível C1. Naquela época, eu ainda, apesar de estar em um curso de letras, eu não tinha tanto esse contato com os exames de proficiência, e aí eu fui me inteirando um pouquinho mais, porque eu precisava realizar a prova. Então, antes de trabalhar com provas de proficiência, eu precisei realizar provas de proficiência. E hoje em dia eu vejo que isso faz toda a diferença. Então, desde que
eu assumi essa vaga como professora do Idiomas Sem Fronteiras, eu comecei a trabalhar com cursos preparatórios para provas de proficiência em inglês. Hoje o meu trabalho é focado no TOEFL ITP especificamente, mas já trabalhei com outras provas, inclusive provas institucionais, como a que era oferecida para os pós-graduandos da UFV antes da pandemia. Então, eu era responsável pela elaboração da prova, correção, aplicação, todo esse processo. Já trabalhei no desenvolvimento de provas de nivelamento. Atualmente, eu sou professora credenciada do TOEFL ITP. Já fiz treinamentos de responsável pelo teste, aplicadora credenciada. Inclusive, no ano passado mesmo, eu ainda aplicava provas do TOEFL ITP só para o meu grupo ali específico de alunos. Mas, só para vocês entenderem mesmo, né, de onde eu vou trazer essas informações que eu estou trazendo aqui, fiquem muito à vontade para interagir. Eu senti que essa fala deveria ser muito mais como uma conversa. Sei que muitos professores, às vezes, não tiveram esse contato de trabalhar especificamente com cursos preparatórios, e eu quero que a gente troque mesmo essas informações. Então, para a gente começar de fato, eu tenho duas perguntas. Eu trouxe uma delas aqui, a outra eu acabei não colocando, mas eu queria saber se você já realizou algum exame de proficiência em inglês ou em outro idioma, pode ser. E se você já trabalhou ou trabalha atualmente com cursos preparatórios para provas de proficiência, para eu conhecer um pouquinho melhor do perfil de vocês. Seja bem-vinda, Kelly. Santana, São Paulo. Seja muito bem-vinda. Então, Pascoal já fez vários de Cambridge, FCE, não só trabalhou como ok, Invigilator do FCE. Preparo meus alunos para IELTS. Legal. Já realizei Cambridge. Sim, Cambridge, no momento, trabalho com o desenvolvimento de um exame para professores de inglês. Muito legal. Então, assim, Luciana, seja bem-vinda. A Luciana representando os professores de espanhol. A Adriana já realizou o TOEFL, o TOEIC, por exemplo. Então, quando a gente fala de provas de proficiência no geral, eu acho que essa fala veio muito a casar com o webinar da Joyce, que foi 2 sexta-feiras atrás, se não me engano. Eu estava assistindo o webinar dela e eu falei, casa muito com o que ela estava falando sobre teaching e AP. E aí eu até trouxe uma citação aqui que um dos pontos que a Joyce abordou no webinar dela, não sei quem chegou a assistir, foi bem legal, bem interessante. Ela falou que um dos motivos pelo qual pessoas, alunos, se inscrevem ou buscam esse inglês com foco acadêmico é justamente porque they need to pass an English exam to start a graduate degree abroad or in their country. Então, é porque essas pessoas, geralmente, um desses motivos é porque elas geralmente precisam dessa aprovação, dessa certificação em inglês, para um propósito acadêmico, para iniciar um programa de mestrado, doutorado, para conseguir bolsas de estudo e etc. Então, só para complementar o que ela trouxe, eu trouxe aqui mais alguns motivos. Às vezes a gente fica muito restrito à questão da certificação em si, de comprovar de alguma forma e de se destacar no mercado de trabalho, mas quando a gente fala em exame de proficiência, a gente pode pensar no sentido pessoal, de crescimento acadêmico, crescimento profissional. Então, os exames de proficiência, eles podem ser utilizados para monitorar o progresso de seus alunos, por exemplo. Então, os professores aqui que trabalham em escolas ou professores autônomos também podem utilizar exame de proficiência como uma forma justamente de acompanhar esse desenvolvimento dos alunos e, inclusive, de certificar esses alunos no final de um curso.
Os testes de proficiência, eles podem ser utilizados na conclusão de programas de aprendizagem de inglês, que é justamente o que eu citei agora. Então, se você tem uma escola de inglês ou se você trabalha de forma autônoma, você pode oferecer um exame de proficiência no final desse curso como uma forma de, eu digo assim, de fechar com chave de ouro. Imagina oferecer uma certificação internacional do seu curso. Então, o aluno sai dali preparado para várias oportunidades de intercâmbio, mercado de trabalho e etc. Eles são utilizados muito para admissão em instituições de ensino superior. Eu até trouxe o exemplo aqui da UFV, porque está mais próximo da minha realidade. Então, os estudantes da pós-graduação aqui, obrigatoriamente, eles precisam comprovar a proficiência em língua inglesa. E, atualmente, eles têm até o final do segundo semestre letivo para comprovar. Caso contrário, eles são desligados dos programas de pós-graduação, o que é muito sério. A gente pode utilizar para comprovar proficiência em programas de bolsa de estudo. A maioria dos meus alunos atualmente tem esse foco. São pessoas que estão tentando um doutorado sanduíche, uma bolsa de estudo no exterior. Então, alguns editais exigem essa comprovação da proficiência. Eu geralmente trabalho muito com alunos que utilizam o programa da CAPES, PDSE e etc. Existem outros programas também, como o PDPI para professores, provas de proficiência podem ser usados nos editais de residência, residência médica, para aumentar a pontuação. Então, assim, tem vários usos no contexto profissional. Pode ser utilizado para comprovar a proficiência em processo de imigração. Pode ser utilizado como diferencial competitivo em processos de recrutamento e seleção. Então, isso serve para professores, se a gente pensa, por exemplo, nas escolas bilíngues, se a gente pensa em trabalho com empresas internacionais e etc. Então, é sim um diferencial competitivo. E também pode ser utilizado na promoção e progressão de carreira. Então, existem vários usos possíveis, diferentes provas de proficiência são aceitas para diferentes possibilidades e para diferentes objetivos. Eu trouxe aqui, inclusive, alguns exemplos, são muitas provas de proficiência, nem daria conta de colocar todas aqui. Então, existem os exames mais focados em professores, como é o caso do Delta, e etc. A gente tem os exames mais focados nos estudos, no contexto acadêmico, então TOEFL, IELTS e etc. São exames que avaliam ali a habilidade do candidato em usar e compreender a língua inglesa, geralmente no contexto acadêmico. E aí a gente tem também os exames mais voltados para a questão profissional. Então, se eu estou participando de um processo seletivo, talvez isso pode ser utilizado ali como um requisito ou como um diferencial. Então, o TOEIC, muito conhecido, e aí os exames de outras línguas também. Porém, como são muitos exames e muitas finalidades, nem daria para eu falar sobre todas essas provas. E eu precisei fazer um recorte. Para fazer esse recorte, eu foquei na minha realidade como professora. Então, aqui, tudo que eu estiver falando com vocês está relacionado principalmente ao uso do TOEFL para contextos de bolsas de estudo e admissão em instituições de ensino superior. Por que eu resolvi fazer esse recorte? Porque apesar de reconhecer a importância de outras provas, das outras provas de proficiência, eu não teria, por exemplo, domínio suficiente para falar sobre todas essas provas, não é a minha especialidade. E pensei em trazer mais para vocês a visão prática do trabalho com cursos preparatórios. Porque, claro, existem teorias relacionadas à preparação, ensino, aprendizagem, etc. Mas a gente sabe que muitas vezes a realidade, a prática ali, ela foge um pouquinho à regra, ela é cheia de exceções.
Então, eu estou trazendo um pouquinho aqui da minha experiência com a preparação para o TOEFL. Eu trabalho atualmente com o TOEFL ITP, mas sei que muitas informações que eu vou trazer aqui podem sim se relacionar a outros exames e aos exames de outras línguas estrangeiras também, tá bom? Então, deixa eu só passar aqui a minha tela. Se a gente pensa no nosso sistema educacional de uma forma assim muito generalizada, a gente encontra alguns obstáculos que vêm desde o início ali do nosso processo de aprendizagem e que, consequentemente, vão refletir no contexto acadêmico. Se a gente começa a pensar no ensino de inglês nas escolas, infelizmente, a gente sabe que a carga horária da disciplina de língua inglesa, ela geralmente é insuficiente, sobretudo nas escolas e nas instituições públicas de ensino. Eu, por exemplo, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio, e eu tive pouquíssimo contato com a língua inglesa. Quando tinha ali no ano, era uma aula por semana, e infelizmente eu vim de um contexto em que os alunos simplesmente não deixavam a professora de inglês abrir a boca. Então, quando eu cheguei na graduação, para poder fazer a minha licenciatura em letras, eu me deparei ali, e aí já pensando no contexto acadêmico, eu me deparei com vários colegas da graduação que já tinham certificação em inglês, alguns até já davam aulas de inglês, e tinha eu e mais algumas poucas colegas ali que basicamente a gente não sabia nem se apresentar em inglês. Então a gente sabe que um dos pontos que acaba interferindo é de fato a carga horária insuficiente. Outro ponto é o acesso limitado a recursos educacionais. Hoje em dia, muito se fala da internet, porque né, temos muitos recursos disponíveis e etc. Mas a gente sabe que uma parcela ainda da nossa população não tem acesso a esses recursos, ou não tem acesso a recursos de qualidade. Outro ponto também que a gente vê nas escolas, principalmente nos anos iniciais ali, é a falta de motivação, tanto de professores quanto de alunos. Isso não é uma regra, eu sei que vocês me entendem, não estou falando como uma regra, mas a gente sabe que em muitos locais isso é a realidade. Alunos que não compreendem, por exemplo, por que eles precisam estudar inglês, eles não conseguem ver a aplicação de aprender aquela língua, e automaticamente a gente começa a ver professores muito frustrados porque não conseguem de fato trabalhar como gostariam. A gente pensa também na desigualdade de acesso, então eu falei um pouquinho das instituições públicas, porque, de novo, foi a minha realidade. Então, a gente sabe que, mesmo entre escolas, existe esse acesso desigual ao ensino de qualidade. Temos a falta de oportunidade de contato com a língua, e aí eu digo fora da escola. A maioria dos alunos, lá, ó, o Pascoal falou, as particulares não ficam muito atrás, não. Acredito, Pascoal, eu não tive experiência em escola particular, então aceito as considerações de vocês, viu? Podem ficar à vontade aí. E aí a gente vê a falta de oportunidade de contato com a língua mesmo. Às vezes, até quem faz um cursinho, enfim, sai ali da aula e não tem tanto contato assim. Tirando a falta de incentivo, eu tinha comentado, muitos alunos eles simplesmente não conseguem ver a aplicação prática na aprendizagem de inglês. Quando eu comecei a trabalhar com o ensino de inglês propriamente dito, eu recebia muitos alunos com uma fala em comum, que era: na minha adolescência ou na minha infância, o meu pai me matriculou em um curso de inglês, mas eu não tinha interesse, enfim, eu não dei muita oportunidade para de fato aprender. Então, às vezes, por não ver aquela aplicação na prática, eles acabam
não se comprometendo ali com o processo de aprendizagem. E aí eles vão sentir essa necessidade quando eles chegam em um contexto acadêmico, sem falar da falta de investimento. Então, quando a gente pensa em um contexto ideal, e até por isso que os alunos das escolas particulares se matriculam em cursos de idioma, exatamente. Exatamente, Adriana. Muito bom. Então, se a gente pensa no contexto ideal dos cursos preparatórios, eu até trouxe aqui uma imagem assim no fundo, bem da família das propagandas comerciais de margarina, a família feliz, né? A família ideal ali. Se a gente pensa no contexto ideal de cursos preparatórios para exames de proficiência, o que seria o mínimo para que a gente possa trabalhar de forma adequada com os alunos e para que eles possam aproveitar também ao máximo essa preparação e ter um bom resultado? A gente precisa minimamente de alunos com um nível de inglês adequado ao objetivo deles. A gente precisa minimamente de uma preparação adequada. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre como deveria ser uma preparação para os cursos, né, para os exames de proficiência, e minimamente de um tempo adequado de preparação. Eu acredito que esses são os 3 fatores fundamentais. Então, se eu quero atingir um C1, o ideal é que o meu nível de inglês também seja C1. Eu preciso minimamente de ter aquele nível compatível. Segundo ponto, a gente sabe que cada prova de proficiência é totalmente diferente e que nós precisamos de uma preparação adequada para aquela prova específica. Então, existem provas que vão avaliar apenas 2 habilidades, 4 habilidades, formatos de questão diferente. Então, a gente precisa dessa preparação adequada, um material voltado para aquela prova específica e etc. E aí, por fim, a gente também tem que considerar a questão do tempo. Vocês já vão entender um pouquinho melhor porque que eu bato tanto na tecla da questão do tempo, mas de uma forma bem resumida, se os nossos alunos eles não têm um nível de inglês compatível com o objetivo deles, minimamente eles precisam de mais tempo para que eles possam se dedicar ao estudo do inglês para aí chegar, avançar aí no nível de inglês e no conhecimento da língua. Então, esse seria o cenário ideal dos cursos preparatórios para exames de proficiência. Só que vamos para o cenário real. E aí, quando eu falo cenário real, para aqueles professores que já trabalham com cursos preparatórios, sei que podem ter realidades diferentes da minha. Mas eu trouxe aqui o meu cenário, o cenário em que eu trabalho atualmente. Primeiro ponto são, né, no caso, candidatos com nível de inglês totalmente incompatível. Então, como eu comentei com vocês, a maioria do meu público, a maioria dos meus alunos são estudantes da pós-graduação, sobretudo doutorandos, que estão buscando oportunidades de estudo e pesquisa no exterior. Por mais que eles estejam nesse contexto acadêmico, a maioria não tem um nível de inglês compatível com o exigido pelos editais de bolsa de estudo. E a maioria deles, inclusive, ouço dizer que eles não têm nível de inglês mínimo nem para lidar ali com as situações que exigem inglês dentro da própria universidade. Como eu comentei, as instituições geralmente exigem essa comprovação de proficiência e hoje em dia o que a gente vê, inclusive com o trabalho de outros professores também, são alunos que vêm com urgência procurando uma preparação quase como uma fórmula milagrosa para conseguir ser aprovado naquela prova, conseguir um mínimo para que eles possam ingressar no contexto acadêmico. Então, não sei se alguém já vivenciou isso aqui,
mas pelo menos a realidade que eu atendo atualmente é essa. Então, são alunos com domínio muito restrito de habilidades, e aí, quando eu falo domínio restrito, é porque, como eles estão no contexto acadêmico, geralmente eles têm um contato maior com a habilidade de leitura. Então, eles acabam desenvolvendo um pouquinho mais por questão de necessidade mesmo e por questão de contato ali, muito comum. Precisam de um certificado de nível B2 ou C1 para a semana que vem. José, é exatamente isso que você colocou aqui. É o que eu vivo todos os dias. Então, eles têm um domínio muito restrito das habilidades. Geralmente, eles têm um contato maior com a leitura, mas quando as provas exigem qualquer outro tipo de habilidade, listening, writing e etc., eles simplesmente ficam travados. Deixa eu só ver aqui o comentário da Maria e do Pascoal. Na época que fiz meu mestrado, a prova de inglês foi a tradução de um texto com um tema relacionado ao programa e era permitido o uso de dicionário inglês. Percebe que é algo bem básico, se a gente for comparar com as provas internacionais, por exemplo, as provas padronizadas. A urgência na aprendizagem não seria um problema tão grande se o comprometimento fosse compatível, exato. Mas os alunos querem aproveitar os benefícios que a língua fornece para ontem e num passe de mágica, não querem estudar o suficiente. Concordo com vocês. Não são todos, mas a maioria. Então, eu já até coloquei aqui o terceiro ponto, né? Qual é a realidade que eu enfrento? Essa urgência na aprendizagem. Eu acho engraçado até assim, dizendo, não é engraçado no sentido de achar graça, mas de ser curioso mesmo, que tudo que esses alunos que estão em um contexto acadêmico precisaram fazer para chegar onde eles estão hoje foi estudando. Ninguém chegou num doutorado sem estudar. Eles precisam passar pela escola, graduação, mestrado, doutorado e etc. Mas quando a gente fala de aprender, de estudar para uma prova de proficiência, geralmente existe essa urgência. Então, às vezes, eu tenho. Minha prova é daqui 2 semanas, daqui um mês e etc. Se a gente considera um mês de preparação para alunos que têm o nível compatível com a prova e com o objetivo, pode ser que seja possível. Mas na realidade, nós estamos falando de pessoas que têm uma urgência, que não tem tempo para se preparar e que não tem o nível de inglês adequado, o que complica ainda mais a situação. Eles focam muito no resultado e não no processo. É o que o colega disse aqui. Para ontem, no passe de mágica. Eu quero o resultado. O que eu vou ter que fazer para atingir esse resultado, talvez eu não esteja disposto a fazer. Falta de informação e orientação. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Ontem mesmo eu fui convidada pela Associação dos Pós-Graduandos aqui da UFV para conversar com os alunos e orientar em relação às provas de proficiência. Porque os programas de pós-graduação, às vezes, eles liberam uma lista de provas aceitas. A maioria dos candidatos não conhece essas provas. Eles só colocam ali o nome da prova e o nível exigido. E aí as pessoas ficam perdidas, porque o foco deles é na pesquisa, na dissertação, nas aulas, nos artigos, não é no inglês. E aí eles pegam aquela lista e ficam perdidos. E aí ontem eu peguei a lista, expliquei cada uma das provas para eles, assim, minimamente, e você vê que numa lista de 14 provas, quando eu perguntei quantas dessas provas vocês conhecem, a maioria disse 2. Geralmente, TOEFL e etc. Já eu vou responder as perguntas, tá, pessoal? Rotina e falta de prioridade, até algo que o Pascoal falou. Deixa eu ver aqui. Interessante, a maioria dos teachers aqui trabalham com os exames de Cambridge. Os exames de Cambridge demandam muito mais preparação.
Para essa turma desesperada, o TOEFL ITP, quando aceita, é uma excelente opção em termos de custo-benefício. Exatamente. Então, a gente tem a rotina da pós-graduação, que de fato a gente sabe que é uma rotina apertada. Tem a questão da falta de prioridade, então, como eu disse, a prioridade geralmente não é o inglês, eles estão muito mais preocupados com a realização da pesquisa e etc. As condições financeiras também acabam não ajudando muito. Muito desses alunos, pelo menos dos meus alunos, eles recebem bolsa. Agora tem a questão da flexibilização das bolsas, mas até então aqueles que recebiam bolsa precisavam ter dedicação exclusiva. Então a gente sabe que o valor ali para pagar uma prova dessa, principalmente as provas de aceitação internacional, são provas mais caras e a preparação também não é uma preparação barata. Outros dois pontos que eu coloquei aqui, que são mais relacionados ao emocional, porque a gente sabe que isso afeta. Na minha graduação, eu estudei muito sobre emoções e crenças, mas isso a gente sabe que isso acaba interferindo. Então, muitos têm esse bloqueio com o inglês e essa pressão que é colocada, principalmente porque existe essa relação do tudo ou nada. Ou eu comprovo a minha proficiência e posso participar desse edital e desse programa, ou a minha oportunidade se encerra ali. Já recebi vários alunos com a bolsa basicamente em mãos, que diziam: olha, eu só preciso comprovar a proficiência, a bolsa já está aqui. Se eu não comprovar, já era. Então, cria-se essa pressão, essa expectativa e etc. E aí, eu trouxe dois recortes aqui. Eu sei que tá pequeno, não precisa se preocupar em ler, tá? Porque eu vou falar com vocês o que é. Esse primeiro recorte aqui, não sei se a minha setinha tá aparecendo aqui para vocês. A CAPES divulgou o resultado do processo seletivo para o PDSE, que é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. E aí, quando a gente pega a notícia, eles falam assim: 695 alunos foram selecionados. E a gente pensa assim: poxa, que legal! 690 bolsas de doutorado sanduíche no exterior. Só que quando a gente olha um pouquinho mais profundamente, quando a gente afasta um pouquinho assim para ver os detalhes, sabe quantas bolsas foram disponibilizadas? 2.035 bolsas, ou seja, apenas 34% das bolsas disponíveis foram ocupadas. Por quê? Porque um dos requisitos do processo seletivo é comprovar a proficiência em língua inglesa. E esse processo seletivo, ele exigia dos alunos a comprovação no nível B2. Só que quando a gente pega, e aí tem esse segundo recorte que eu trouxe aqui para vocês, ó, é um recorte do relatório que a ETS disponibiliza todos os anos. Os falantes de português, a nota média geralmente é 525. Essa é a nota média, 525. E o edital está exigindo 543, ou seja, um nível acima do que a realidade da maioria dos alunos. Certo? Deixa eu só pausar aqui um segundinho para ver, porque tem bastante comentário. Onde eu consigo me preparar para dar aulas preparatórias para o TOEFL? Você indica alguma instituição? Deixa eu ver aqui quem falou. Pascoal, depende se for o IBT. Para o IBT, geralmente a ETS oferece cursos preparatórios, treinamentos e etc. Para o ITP, você consegue com o TOEFL Brasil, que é a empresa distribuidora responsável pela prova aqui no Brasil. Eles têm um curso para professores. Hoje em dia, alguns programas de bolsa estão aceitando o teste de proficiência do Duolingo, que é mais em conta. Sim.
Gostaria de obter mais informações sobre ele, sobre o teste do Duolingo. Tenho um pouco de preconceito ainda, vindo talvez da minha ignorância em relação ao aplicativo. Deixa eu ver aqui quem é. Pascoal, eu fiz uma live no meu canal do YouTube falando só sobre a prova do Duolingo. No final eu vou deixar o meu contato aqui, acho que pode trazer mais informações para vocês. É uma prova relativamente nova e ela foi colocada justamente como alternativa porque eles viram que, apesar de ter um número de bolsas ali, as pessoas ainda não conseguiam por conta do inglês. Você consegue fazer provas preparatórias pelo próprio app, mas tem que ver se a bolsa que você está tentando aceita Duolingo. Isso, Adriana, muito bom você ter colocado essa fala, porque eu sempre oriento os alunos a olhar o edital, porque essa questão de aceitação de uma prova ou de outra, ela é bem relacionada à instituição. Cada instituição tem autonomia para exigir ou aceitar uma pontuação ou uma prova específica. Sandra Domingues, acompanhando aqui pelo YouTube, quero compartilhar. A maioria dos alunos dos cursos livres de inglês pensam que o certificado daquele curso é suficiente para a vida toda. Exato, Sandra. A Dzal colocou aqui, né? Você está assistindo a gente no YouTube, seja bem-vinda. Exatamente. Então, as pessoas acham que concluiu ali um curso, fez uma prova de proficiência, pronto, eu sei inglês para a minha vida inteira, não preciso mais estudar nem nada do tipo. Então, assim, só para comentar mesmo aqui, trazendo esses dados para vocês, que de fato, quando a gente pega os editais, apesar de existirem várias oportunidades, a maioria dos alunos não tem esse conhecimento mínimo ali exigido. Deixa eu só passar aqui para vocês. Deu uma travada. Deixa eu ver aqui. Ah, não, consegui. Pronto. Então, quando a gente pensa em cursos preparatórios, geralmente eu gosto de trabalhar seguindo esses 5 pontos aqui. E aí eu vou falar da minha experiência com o TOEFL ITP. Primeiro ponto, e aí vale para outras provas também, é a necessidade de domínio da estrutura do exame. Esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa trabalhar ali com os alunos, essa familiarização com o exame, já que cada um desses exames vai ser diferente um do outro. Depois, o desenvolvimento de habilidades exigidas. Eu até coloquei um asterisco, porque cada exame tem autonomia para avaliar habilidades diferentes. Então, o TOEFL IBT avalia as 4 grandes habilidades, o TOEFL IBT avalia 2 e o conhecimento de estrutura e uso da língua. Então, cada uma dessas provas tem essa autonomia para avaliar determinadas habilidades. A gente sabe, profissionalmente falando, que o ideal seria trabalhar todas as habilidades juntas. Mas, de novo, no contexto real, e aí considerando os pontos que a gente trouxe, e o pior deles, a questão do tempo de preparação, às vezes é mais necessário focar nas habilidades somente que são exigidas para a questão da prova. Trabalhar no desenvolvimento de subhabilidades, então todas essas habilidades que são avaliadas geralmente em provas de proficiência, inferência de significado, inferência sobre o contexto, compreensão da ideia principal, compreensão de detalhes, leitura dinâmica, reconhecimento de erros de escrita. A Joyce também falou bastante sobre essas sub-skills. Depois, super recomendo, quem não assistiu o webinar dela, vale a pena, tá salvo lá no YouTube da Dzal. O aumento do repertório de vocabulário, e aí eu coloquei também vocabulário acadêmico, pensando nos exames de proficiência que focam mais nos conteúdos acadêmicos. Então, o TOEFL ITP é uma prova com conteúdo 100% acadêmico. A gente sabe que, querendo ou não, o domínio desse tipo de vocabulário acaba interferindo no desempenho desses alunos na prova. Então, como é uma prova unificada,
muitos alunos ali vão ter acesso a textos, áudios, conteúdos no geral, que não necessariamente são da área de domínio deles. Mas a gente também não pode ser hipócrita de dizer que um vocabulário ali relacionado àquela área específica não vai afetar a nossa leitura. Eu sempre trago para eles a questão do português mesmo. Até em português, se nós pegamos um texto que não é da nossa área de domínio, pode ser que a nossa compreensão às vezes seja um pouquinho comprometida por conta do vocabulário específico. Então tem que se, né, trabalhar nesse desenvolvimento do repertório de vocabulário. E por fim, o desenvolvimento de outras habilidades, como o domínio do tempo. Um grande ponto dos exames de proficiência que acaba pegando bastante é a questão do tempo. O tempo para responder, o tempo para escolher, né, uma questão, uma alternativa, a gente sabe que isso influencia. E não adianta de nada a gente ter, ou nesse caso, os alunos terem um domínio muito bom da língua, mas não conseguirem aplicar esse conhecimento no tempo disponibilizado pelas provas. Então, a gente, além de trabalhar as habilidades linguísticas, precisa trabalhar com esses alunos o desenvolvimento de outras habilidades que não têm a ver com a língua, mas que são igualmente importantes para que eles tenham sucesso. Deixa eu só ver aqui também que tem mais alguns comentários. Deixa eu ver. Além disso, as provas têm prazo de validade, exatamente. Obrigada por todas as informações, me perdoem o excesso. Imagina, Pascoal, fique à vontade, tá? Estamos aqui justamente para trocar informações. Lucas, tenho dúvida se é mais importante tirar IELTS ou Cambridge C2 para continuar trabalhando. Lucas, eu não vou saber te responder essa pergunta especificamente em questão de importância, tá? Eu acho que depende muito do processo seletivo, da instituição que você pretende trabalhar e etc., ou se você é um professor autônomo, porque, como eu disse, a exigência ou preferência, aceitação por uma prova ou por outra, varia de instituição para instituição. Então, tem instituição que pode aceitar as duas, tem instituição que vai aceitar só uma. Então, tem que conferir isso, porque é difícil a gente falar que uma prova é mais importante do que a outra, por exemplo. Também do YouTube, Raimundo Lima. Boa tarde. Certificação de proficiência da Universidade de Michigan tem alguma validade? Então, Raimundo, depende, porque tem algumas provas de Michigan, né? Tem algumas. A maioria das provas de proficiência tem 2 anos de validade. Tem algumas que, em teoria, não tem esse prazo de validade, mas, e aí eu vou trazer o exemplo dos editais de novo. Existem editais que colocam um prazo ali de aceitação da nota. Então, nós aceitamos provas com validade máxima de 2 anos. Então, tem muita gente, por exemplo, que fez o TOEFL na época que a prova era aplicada gratuitamente pelas universidades e tem essa nota até hoje, só que essa nota ela não é válida. Deve-se estudar o modelo de prova, treinar os variados tipos de questão e também trabalhar bastante a autoconfiança para conseguir realizar um bom exame. Além do mais, a administração do tempo é fundamental para conseguir fazer tudo dentro do horário estabelecido. Exatamente, Marinês. Fez um resumão aqui, foi muito bom. Eu estou fazendo um curso preparatório para o listening do TOEFL e o professor frisa muito a questão das alternativas usadas como distratores. É o que a gente chama de pegadinha, às vezes, né? Ou alternativas distratores. Na cultura onde trabalho, prezam muito por Cambridge. E aí, Lucas, você mesmo já trouxe a resposta, tá vendo? Depende da instituição em que você está. Eu vi aqui que muitos que estão em cursos privados têm essa preferência por Cambridge. Então, pode variar muito. Essa questão de aceitação, ela é bem variada.
E aí, caminhando assim para o final, fiquem à vontade para já ir mandando as dúvidas aí, mas caminhando para o final, pensando nas possibilidades agora do nosso contexto. O mercado de Exam Prep Courses é amplo, muito amplo. Eu trouxe até uma imagem assim de um oceano, né? Existem muitas possibilidades no mercado de cursos preparatórios. Porém, é um mercado pouquíssimo explorado. É só vocês entrarem no Instagram mesmo e digitarem lá o nome de uma prova, assim. Você não vê tanto ou tantos professores falando assim sobre provas. Tem, mas ainda é pequeno, sabe? Esse número. Se a gente pensa no TOEFL ITP, então, que é o que eu trabalho, gente, assim, ó, coitada dessa prova. Todo mundo. Ah, não, mas o IBT é mais aceito, porque o ITP não vale de nada, porque o ITP. Eita, se eu fosse olhar isso, eu nem trabalhava com essa prova. Tem pouquíssima gente falando sobre o TOEFL ITP. Hoje mesmo eu tava olhando, né? Deixa eu só puxar meu cabelo aqui, gente, porque tá muito quente, tô suando. Se eu fosse olhar, hoje mesmo eu tava marcando assim no mapa onde os meus alunos estão ao redor do mundo fazendo pesquisa, doutorado e etc. Eu falei, olha só quantos países diferentes, quantos locais diferentes. E muita gente insiste em dizer que o TOEFL ITP é inferior, digamos assim. Eu, particularmente, eu acredito que toda prova tem o seu local. TOEFL Essentials será mais popular no futuro? Não sei te dizer. Não sei, Maria. Você trabalha com o TOEFL Essentials? O IBT, ele tá mudando bastante, tá sendo uma prova menor. Eu não sei, eles estão modificando bastante as provas, né? Mas não sei te falar do Essentials, se vai ser popular ou não. Concordo, já perdi alguns alunos. Peraí, sim, cultura inglesa tende a puxar sardinha para o Cambridge, mas o TOEFL tem um mercado bom demais, tanto o ITP quanto o IBT. Exatamente, concordo. Já perdi alguns alunos particulares por não estar apto a prepará-los para o TOEFL. Sempre fui muito limitada às provas de Cambridge. Então, assim, um recado que eu quero deixar aqui para os professores que já trabalham ou que têm esse desejo em trabalhar com cursos preparatórios. E aí, deixei aqui a minha humilde opinião. O mercado de cursos preparatórios, ele precisa de preparação. Muitos professores não estão dispostos, assim como muitos alunos, a se preparar para trabalhar com aquela prova especificamente. Porque quando a gente fala de preparação, eu entendo que os cursos para professores voltados para as provas, eles são um ponto de partida muito bom, mas a gente precisa de um mergulho profundo sobre essas provas. Eu falo assim tranquilamente que muitas das coisas que eu trabalho com os meus alunos hoje, elas vieram de um olhar de pesquisadora que eu desenvolvi desde a minha graduação, mestrado e etc, que é um olhar curioso para essas provas, sabe? De observar coisas que nem sempre os cursos para professores ou os cursos oficiais eles vão trazer. Então, a gente precisa sim dessa preparação, mas a gente precisa desse olhar curioso com essas provas. Eu já fiz a prova do TOEFL nem sei quantas vezes na minha vida. E todas as vezes que eu faço a prova, eu vou com esse olhar curioso, sabe? Deixa eu ver aqui o que mais que eu encontro, o que mais eu posso utilizar para trazer para os meus alunos. Eu coloquei aqui o olhar curioso de uma criança. Sabe aquela criança que tudo se pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por que que eles estão cobrando isso aqui? Por que que eles estão cobrando isso dessa forma? Por que que esse padrão está se repetindo tanto nessa prova? Então comecem a observar, estudar de fato
a prova que vocês desejam trabalhar. Do mock test. Do you recommend any websites for that? Depende, Lucas, do TOEFL. TOEFL IBT, pessoal, tem muito recurso de TOEFL IBT. TOEFL IBT tem muita coisa no próprio site oficial da ITS. Para o ITP, e aí entra inclusive o nosso oceano de possibilidades. Para o ITP, vocês quase não encontram material disponível, principalmente gratuito. Até da ETS mesmo tem alguns livros aqui, ó. O Official Guide, deixa eu pegar para vocês, só para mostrar. Esse aqui é o livro oficial do TOEFL ITP, mas ele é um livro muito restrito no sentido de preparação, porque ele só traz simulado. Ele não traz tantas informações assim sobre a prova. Então, até material mesmo para o TOEFL ITP é um pouco mais difícil de achar. Deixa eu ver aqui. Você prepara professores para trabalhar com o TOEFL, com seus respectivos alunos também? Então, atualmente, o que eu faço é oferecer a possibilidade de afiliação aos meus cursos. Depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso, não vou me prolongar muito aqui. Mas para aqueles professores que às vezes já trabalham com a língua inglesa, não têm interesse em desenvolver o próprio curso, vocês podem se tornar professores afiliados. Depois me mandem uma mensagem lá, eu vou deixar o meu contato aqui. Então, vocês conseguem vender os meus cursos e ganhar porcentagens, tá? Mas vamos voltar aqui para o foco. Então, em relação ao ITP, a Maria Inês mandou aqui, a gente tem o site oficial da ITS, tem alguns samples, mas não tem simulado completo gratuito. Eles disponibilizam lá um material pago de simulado, que são esses livros aqui de simulado, que custam mais ou menos R$200, alguma coisa nesse sentido. E um propósito que vá além do lucro, por que eu trouxe esse ponto, né? Como professora autônoma, e principalmente trabalhando nessa era do digital aí, pós-pandêmica, quando a gente começa a empreender, começa a estudar um pouquinho mais sobre vendas e etc., muita gente foca no lucro, sabe? O mercado é muito amplo, então aproveita porque você vai ganhar dinheiro assim, ó, vai ganhar um rio de dinheiro trabalhando com curso preparatório. Mas tomem um certo cuidado com isso, sabe? Eu, particularmente, acredito que a qualidade do nosso serviço, ela tem que estar à frente do lucro. Então, é o que eu recomendo, assim, para vocês. E a clareza também da responsabilidade que a gente tem em trabalhar com cursos preparatórios. É uma responsabilidade muito, muito grande. Muito mais do que trabalhar com o ensino de inglês, especificamente dito. Porque as pessoas que buscam cursos preparatórios, geralmente elas têm uma oportunidade que depende disso. E a gente está lidando diretamente com o sonho dessas pessoas. A gente está lidando, como eu dei exemplo aqui, com pessoas que já estão com uma bolsa de estudo na mão, mas se não obtiverem a nota ali, elas perdem tudo. Já tive situação de alunos que talvez precisariam devolver todo o valor da bolsa se não conseguissem o score necessário. Então, assim, é muita responsabilidade trabalhar com o curso preparatório. Eu amo, sou apaixonada pelo que eu faço, então fiquei muito feliz de vir aqui trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. Fiquem à vontade para mandar dúvidas. Não sei quanto tempo a gente tem ainda, tá, Lírica? Qualquer coisa você me fala. Já aproveito aí para agradecer vocês e eu vou colocar aqui o meu contato para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Que legal, bom saber, Pascoal, obrigada. World Study.
A Marinês mandando alguns links aí. Só tomem cuidado, viu, pessoal? Porque tem muito conteúdo desatualizado de TOEFL, principalmente do ITP. Por isso que é sempre bom nós buscarmos materiais oficiais. Eu deixei aqui em cima, ó, um botãozinho, se vocês quiserem clicar para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Podem me enviar mensagem, vou ficar feliz de responder vocês e de conhecer um pouquinho melhor de cada um de vocês. Estou muito feliz, muito obrigada. Agradeço a Dizal pela oportunidade, principalmente a Lírica, que foi quem me orientou mais proximamente. E bom final de semana para vocês. Bom trabalho. Se precisarem de alguma coisa, entrem em contato comigo, tá bem? Deixei aqui também o contato do nosso centro de proficiência. O Bruno, que está aqui, inclusive, é meu sócio. Então, nós temos um centro de proficiência. Então, nós trabalhamos desde a preparação até simulado, agendamento, compra de prova, realização de prova, tudo isso. Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. Tá bom? Um abraço, bom final de semana para vocês e a gente se encontra por aí. Adriana, tá aqui um botãozinho na parte de cima da apresentação. Eu posso mandar o link aqui também no chat. Só um minuto que eu já vou te enviar aqui o link. Para ninguém perder. Me mandem uma mensagem lá. Ah, Dzal enviou aí. Obrigada. Obrigada. Me mandem uma mensagem lá para a gente conversar. Tá bom? Um abraço, bom final de semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.